Se eles jogam sujo, você não vence sendo mais puro. Você vence sendo mais lúcido. Esse mundo não recompensa o coração mais limpo. Ele recompensa a mente mais afiada. E Maquiavel não ensinou pessoas a serem más. Isso é a desculpa que gente fraca usa quando a verdade fere a autoimagem. O que ele ensinou é pior do que maldade. Ele ensinou consciência, sobrevivência. Como ficar de pé numa sala onde todo mundo já entrou mentindo. Olha para a tua vida agora. Trabalho, amigos, família, internet. Repara no detalhe mais estranho. Quem manipula quase nunca parece agressivo. Parece calmo, parece razoável. Sorri, enquanto mexe as peças por baixo da mesa. Maquiavel viu isso há séculos. Poder não vem de gritar, vem de posicionamento, de paciência, de entender como as pessoas pensam quando acreditam que ninguém está observando. Se alguém joga sujo com você, não é porque é mais forte. É porque entende algo que você nunca foi treinado a enxergar. Comportamento humano sem o conforto da moralidade. Eles sabem como expectativas funcionam. Sabem como reação entrega fraqueza. Sabem como silêncio cria pressão. E, principalmente, eles sabem que pessoas boas hesitam. Pessoas boas esperam. Pessoas boas torcem para melhorar. Pessoas boas acreditam que intenção pesa mais que resultado. Jogador sujo não pensa assim. Ele não ataca sua força, ele ataca sua expectativa. Ele espera você assumir decência. No segundo em que você assume, ele se move. Esse vídeo não é sobre virar cruel, mentir, trapacear, machucar ninguém. É sobre entender o ambiente onde você já está. Porque fingir que o jogo não existe não te tira dele. Só te transforma numa peça fácil. Maquiavel nunca prometeu paz. Ele prometeu posição. Clareza num mundo onde clareza é rara. E quando você entende como o poder funciona, você para de se surpreender com o comportamento das pessoas. Nos próximos minutos, você vai aprender 10 princípios psicológicos que ele observou muito antes de rede social, politicagem corporativa e manipulação moderna. Isso aqui não é frase de motivação. Isso é ferramenta mental. Ferramenta para você parar de reagir, parar de se explicar, parar de sangrar energia para quem nem merece acesso às suas emoções. Se você ficar até o fim, você não vai se sentir mais alto, vai se sentir mais calmo, mais afiado, mais difícil de mover. Escreve nos comentários. Eu vejo o jogo. Primeiro, por que jogadores sujos amam pessoas boas? Maquiavel percebeu algo que muita gente odeia aceitar porque fere o ego antes de convencer a mente. Quem mais vira alvo não é o fraco, o burro, o incapaz. É o bom, o consistente, o transparente. Aquele que age do mesmo jeito em toda situação, com toda pessoa, esperando o mesmo padrão moral em troca. Essa consistência vira um mapa. Jogador sujo não caça poder direto. Ele caça padrão. Ele observa quem pausa antes de responder, quem dá benefício da dúvida, quem hesita em decepcionar, quem se desconforta com silêncio, quem corre para explicar intenção, quem sente culpa por impor limite. Isso não é defeito de caráter, isso é sinal. E sinal convida à exploração. A pessoa boa assume valores compartilhados, assume que regra é mútua, assume que justiça é universal. Essa suposição é a brecha. No momento em que você acredita que o outro vai agir como você agiria, você entrega controle do tempo, do tom e do resultado. Eles não precisam te esmagar. Eles só esperam você se limitar sozinho. Maquiavel entendeu que moralidade sem consciência vira previsibilidade. E previsibilidade em ambiente hostil não é virtude, é exposição. Quando alguém sabe quanto tempo você tolera desrespeito, quanta confusão você perdoa, quantas chances você dá antes de reagir, essa pessoa não adivinha mais. Ela calcula. É por isso que escalonam devagar. Testam com pequenas violações, um atraso, uma distorção, uma transferência sutil de culpa e olham seu comportamento. Se você continua educado, eles avançam. Se você continua esperançoso, eles continuam. Se você explica em vez de observar,
Eles ajustam a estratégia. Cada reação sua ensina o limite do abuso sem consequência. Muita gente boa acredita que contenção gera respeito. Maquiavel via o oposto. Contenção sem alavanca convida pressão. Quando alguém percebe que você sempre escolhe harmonia em vez de posição, ela não negocia, ela espera. O perigo não é bondade, o perigo é ser legível. Jogadores sujos não temem ética. Eles temem incerteza. Eles temem quem não revela limite cedo, quem não corre para restaurar equilíbrio, quem observa quieto em vez de corrigir imediatamente. Por isso, Maquiavel avisava: não vista virtude como uniforme. Não porque virtude não presta, mas porque anunciar virtude remove flexibilidade. Quando as pessoas sabem exatamente quem você é o tempo todo, elas sabem exatamente onde apertar para te tirar do eixo. A solução não é crueldade, é ambiguidade estratégica. Você não precisa mudar por dentro, você precisa controlar o que revela por fora. Você não deve consistência para quem não mereceu confiança. Você não deve clareza para quem está coletando informação. Você não deve previsibilidade para quem lucra com sua hesitação. Quando você para de assumir decência, você recupera a alavanca. Quando você para de temer o silêncio, você recupera controle. Quando você para de entregar seus limites de graça, você deixa de ser fácil. Comenta: eu me movo com consciência. Segundo, a arte da fraqueza controlada. Maquiavel entendeu que força crua atrai resistência como calor atrai pressão. Quando sua força é óbvia, os outros se ajustam, se defendem, se preparam, fecham as portas. Mas quando seu poder fica parcialmente escondido, as pessoas relaxam e aí se expõem. Fraqueza controlada não é submissão, é estratégia. Jogadores sujos estão sempre escaneando a ameaça, e eles não têm tanto medo de agressividade quanto têm medo de imprevisibilidade. Dominação barulhenta é fácil de responder. Capacidade silenciosa não é. Se você se apresenta como totalmente confiante, totalmente consciente, totalmente pronto, as pessoas falam menos, te dão menos, protegem os ângulos. Mas se você deixa pequenas lacunas aparecerem, o clima muda. A pessoa acha que está na frente. E quando alguém acha que está na frente, ela relaxa a própria máscara. Fraqueza controlada não é fingir incompetência, é escolher quando não corrigir, quando não confrontar, quando não revelar que entendeu. Isso cria sensação falsa de segurança. E segurança falsa faz gente apressar decisão, explicar demais, revelar prioridades que normalmente esconderia. Maquiavel observou: impaciência nasce da vantagem percebida. Quando o outro acredita que você não tem opções, ele se torna descuidado. Testa limite mais rápido. Escala sem garantir posição. O erro comum é tentar provar inteligência cedo demais, justificar, demonstrar, esclarecer. Isso fecha o fluxo de informação que vinha para você. No instante em que o outro percebe que você está rastreando tudo, ele para de revelar. Fraqueza controlada mantém o canal aberto. Existe poder em deixar suposição sem correção. Se alguém acha que você não notou contradição ou manobra, ela se sente segura para repetir. E na repetição, padrão aparece. Intenção fica visível. O que ela chama de invisibilidade vira exposição. Maquiavel não defendia força constante. Ele defendia exibição seletiva. Você escolhe quando aparecer forte, quando recuar, quando parecer em dúvida. Essa variação destrói o cálculo do outro. Sem modelo fixo de você, ele hesita. E quando o outro hesita, você escolhe. O ego quer reconhecimento, o orgulho quer ser entendido. Maquiavel chamaria isso de armadilha infantil. Vencer não é provar cedo. Vencer é coletar alavanca em silêncio. A pessoa mais perigosa numa sala não é a mais barulhenta. É a que ninguém consegue medir até ser tarde. Terceiro, por que se explicar faz você perder? Maquiavel não desconfiava da verdade. Ele desconfiava do excesso de explicação. Porque no instante em que você justifica ação, motivo ou decisão, você entrega a autoridade de interpretação. Explicação pede avaliação.
E quando você pede avaliação, você sai da posição e entra na permissão. Jogadores sujos não discutem seu resultado. Eles desmontam sua justificativa, porque justificativa pode ser torcida. Cada detalhe que você entrega vira material, recorte, distorção, arma. Eles não ouvem para entender, eles ouvem para extrair. Procuram inconsistência, emoção, lacuna. Silêncio é diferente. Silêncio não tem superfície para atacar. Não pode ser editado, citado, lembrado seletivamente. O que não é dito não vira ferramenta contra você. Maquiavel entendia que ambiguidade protege poder. Quando o outro não consegue ler sua intenção por completo, ele hesita em atacar. Explicação também revela seu centro. O que te importa, o que te incomoda, o que te pressiona. Jogador sujo guarda isso como mapa. E pior, quando você começa a se explicar, você fica investido em ser entendido. Aí você vira reativo, corrige interpretação, ajusta tom, defende intenção. E cada resposta te puxa para dentro do quadro dele. De repente, não é mais sobre fatos, é sobre controle de narrativa. Maquiavel observava que a autoridade não fica racionalizando para ser aceita. Ela decide, e o mundo se ajusta. Jogador sujo provoca explicação de propósito, faz pergunta inocente, finge confusão, discorda de leve. Não para entender, mas para te fazer falar demais. E quando você começa, parar parece estranho. A armadilha fecha sem barulho. Silêncio força a projeção. Sem justificativa, o outro preenche lacunas com suposição. E suposição revela mais sobre ele do que sobre você. Isso não é ser evasivo, é ser seletivo. Nem toda ação precisa comentário, nem toda decisão merece defesa. Quanto menos você explica, menos alças você entrega para manipulação. Quando você fala só quando precisa, cada palavra pesa. Quando você explica sempre, palavra perde autoridade. Quarto, jogadores sujos não atacam, eles posicionam. Maquiavel viu que confronto direto cria resistência, visibilidade e risco. Quem entende influência prefere redesenhar o tabuleiro. Eles não te empurram para a briga. Eles te colocam num cenário onde qualquer reação te faz parecer impaciente, emocional, injusto. Em vez de acusar, sugerem. Em vez de se opor, enquadram. Em vez de desafiar, criam condições que limitam suas opções. Você sente que escolheu reagir, mas o ambiente já estava montado. Posicionamento é contexto, não força. Eles escolhem timing, quando você está cansado, com pressa, sob pressão. Esperam plateia, introduzem variável sutil e recuam. Quando a tensão cresce, eles permanecem calmos. E o contraste trabalha por eles. Maquiavel entendia que reputação raramente cai por acusação. Ela apodrece por implicação. Se um lado parece sempre composto e o outro parece sempre reativo, observadores concluem sozinhos. Por isso, se defender alto costuma piorar. Defesa confirma o enquadramento de que há algo errado. Quanto mais energia você gasta corrigindo percepção, mais você ilumina o problema. Jogador sujo conta com sua urgência. Essa urgência vira prova. Eles também atribuem papéis. O reclamão, o difícil, o ansioso. Instalado o rótulo, tudo que você faz passa pela lente. Eles não brigam por fatos. Eles administram etiquetas. Maquiavel diria, antes de agir, entenda o palco. Se você não enxerga como a situação foi montada, você responde à superfície e ignora a estrutura. E a estrutura decide antes do diálogo. O antídoto é desacelerar, observar, responder mínimo, recusar o papel esperado. Posicionamento morre quando não existe reação para amplificar. Quinto, porque justiça vira armadilha. Maquiavel não odiava justiça, ele odiava ingenuidade. Justiça funciona quando há acordo compartilhado. Fora disso, vira vulnerabilidade. Jogador sujo explora quem insiste em jogo limpo, mesmo quando o outro já saiu da regra. Você hesita por ética, ele avança por vantagem. Você pensa em intenção, ele pensa em resultado. E poder só reconhece resultado.
A armadilha não é bondade, é rigidez. Quando você exige padrão igual em ambiente desigual, perde adaptação. Jogadores sujos sabem que você teme parecer injusto mais do que teme ser prejudicado. Maquiavel via justiça sem aplicação como símbolo. Símbolo não cria custo. Jogador sujo só respeita custo. Sem consequência, o abuso repete. E pior, justiça atrasa decisão. Enquanto você decide o que é adequado, o outro faz o que funciona. Tempo vira arma. Existe ainda o veneno do orgulho moral, sentir-se superior enquanto perde posição. Maquiavel chamaria isso de derrota confortável. O que substitui justiça cega é precisão. Precisão responde ao comportamento real, não ao ideal. Quando alguém cruza a linha, você responde proporcionalmente, sem drama e sem pedido de desculpas. Jogador sujo vai tentar te chamar de injusto para ativar culpa e te puxar de volta para a contenção. Quando você entra nesse debate, você já perdeu o quadro. Precisão não é crueldade, é exatidão. É entender quando contenção te protege e quando só protege o outro. Quando você solta a necessidade de parecer justo para quem age de má fé, clareza volta. Limite endurece. Sexto, o poder da resposta atrasada. Maquiavel sabia que velocidade se disfarça de confiança e paciência é confundida com fraqueza. Só que reação imediata costuma servir ao outro, não a você. Jogador sujo pressiona urgência porque urgência reduz escolha. Atrasar a resposta quebra a expectativa. O outro espera a reação e recebe silêncio. E esse silêncio vira ativo. Cria dúvida, ansiedade, recalibração. Jogador sujo se orienta por feedback. Você remove feedback, ele perde mapa. Quem responde rápido entrega gatilho, prioridade, limite. Quem pausa coleta dados. Maquiavel via o tempo como amplificador. Quem corre vaza informação, quem espera recolhe. A pausa também inverte a gravidade emocional. Quem espera controla a atenção. O outro começa a se explicar, a insistir, a escalar, a revelar intenção. Pressão expõe caráter com o tempo. E quando você não reage, o outro performa. Isso não é sumir. É escolher timing. Responder quando você quer, não quando o outro manda. Comenta. Eu controlo o ritmo. Sétimo. Porque eles tentam confundir sua identidade. Maquiavel entendia que controlar alguém fica fácil quando essa pessoa perde certeza interna. Se você não confia no próprio rumo, você procura validação fora. Jogador sujo sabe disso. Em vez de atacar seu comportamento, ele ataca seu quem você é. Ele joga comentários, comparações, preocupações, insinuações de que você mudou, de que você está exagerando, de que isso não é você. O objetivo é desorientar, porque quando sua identidade balança, sua resistência desmancha sem briga. Você começa a se vigiar por dentro, e essa energia que deveria observar o outro vira auto-julgamento. Enquanto você tenta parecer coerente com a versão antiga, ele avança. Maquiavel sabia: identidade estável sustenta decisão sob pressão. Identidade instável cria hesitação. Hesitação cria brecha. A defesa é ancoragem interna. Definir valores e direção de forma privada. Quando você sabe quem é sem precisar de aprovação, comentário não cria raiz. O outro pode insinuar, mas dúvida não gruda. Você cresce por escolha, não por confusão. Mudança intencional é força. Mudança induzida por desorientação é fraqueza. Oitavo, a arma mais subestimada, inconsistência controlada. Maquiavel entendia que estabilidade conforta o observador, mas conforto cria previsibilidade, e previsibilidade vira alavanca contra você. Jogador sujo estuda padrão, seu horário, seu estilo de resposta, sua culpa, seu impulso de explicar. Quando ele entende seu default, ele desenha estratégia em cima disso. Inconsistência controlada quebra esse desenho. Não é caos, é variação intencional, às vezes disponível, às vezes distante, às vezes engaja, às vezes ignora, às vezes responde rápido, às vezes demora. Sem ritmo fixo,
o outro perde influência. E mais, previsibilidade cria direito. As pessoas passam a se sentir donas do seu tempo, da sua atenção, da sua paciência. Inconsistência controlada corta esse direito sem anunciar. E quando o acesso deixa de ser garantido, o comportamento muda. Respeito cresce sem você implorar. Maquiavel via irregularidade como fricção psicológica. Quando o resultado varia, a pessoa fica cautelosa. E cautela devolve controle para você. Comenta: eu não sou fácil de ler. 9. Por que sair de cena cria medo? Maquiavel sabia que jogador sujo depende de reação. Ele mede influência pelo retorno emocional que consegue arrancar. Quando você sai, o tabuleiro dele perde sentido. Sem resposta, não há calibração. Sem presença, não há palco. Caminhar embora nega reforço. E ausência cria vácuo. No vácuo, a mente do outro corre. Exagerei? Perdi controle? Ele entendeu? Vai agir por trás? Esse tipo de dúvida corrói confiança. Sair também sinaliza autossuficiência. Você não precisa de fechamento, aprovação, validação. O jogador sujo apostava que você precisava. Quando percebe que não, ele perde a alavanca. E tem um efeito social. Quem sai com calma parece no controle. Quem insiste por reação parece investido. Observadores sentem isso. Maquiavel entendia que poder não precisa provar. Às vezes, ele só vai embora. 10. A verdade final maquiavélica. Maquiavel nunca vendeu harmonia. Ele ensinou posição. Gente que busca resolver tudo vira presa de ciclos. Gente que foca em posicionamento se torna difícil de tocar. Jogadores sujos operam onde acesso é barato. Onde você reage, explica, se justifica, se expõe. Quando o acesso fica caro, eles param. Ser intocável não é ameaçar ninguém. É autocontrole. Reação medida. Explicação mínima. Engajamento seletivo. Você não precisa vencer toda a troca. Você precisa virar um alvo ruim. Porque manipulação só funciona onde retorno é alto e custo é baixo. Quando lidar com você vira caro, comportamento muda. Não por moral, por interesse. O objetivo não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. Quando você remove acesso emocional, a tática perde tração. Quando você não reage no comando, quando você não teme o silêncio, quando você não tenta provar intenção, algo vira. As pessoas ficam mais cuidadosas perto de você. Não porque você gritou, porque elas não conseguem te ler. E gente ilegível é cara de manipular. Você não precisa confrontar tudo, não precisa corrigir todo o mal-entendido. Seu trabalho não é ser querido. Seu trabalho é estar posicionado. Quando você não corre atrás de resultado, não implora por clareza, não entra em pânico sob pressão, o jogador sujo para de jogar sujo com você, porque não compensa. Se isso aqui te deu linguagem para coisas que você sentia e não conseguia explicar, faz 3 coisas agora. Deixa o like para esse vídeo chegar em quem precisa de consciência, não de conforto. Compartilha com alguém que vive sendo usado sem entender por quê e se inscreve, porque os próximos vídeos vão mais fundo em poder, psicologia e controle mental. E comenta: qual princípio te acertou mais forte? Lembre-se, você não vence ficando sujo, você vence ficando intocável.